Olá, serial críticos! Bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de começar esse vídeo. Vocês sabiam que os socorristas, eles fazem treinamento com um boneco e aquele boneco tem um rosto, que é um rosto de uma pessoa desconhecida que morreu na França, só que ninguém sabe como? Vocês sabiam? Então vocês vão saber hoje essa história. No final do século XIX, encontraram nas margens do rio Sena o corpo de uma menina. Foi feita uma autópsia no corpo e eles não encontraram nenhum tipo de hematoma ou algo que pudesse entender que ela teria sido assassinada. Então eles chegaram à conclusão de que ela cometera suicídio morrendo afogada. Como era de costume na época, os necrotérios colocavam os corpos em exposição para que as pessoas pudessem tentar reconhecer e identificar o corpo dos desconhecidos. E foi o que fizeram com o corpo dessa menina. Um patologista de plantão, ele ficou obcecado pelo rosto daquela menina, porque ela aparentava uma expressão muito calma, ela tinha um meio sorriso no rosto. Então essa obsessão dele fez com que ele contratasse um moldador e ele fez um molde do rosto dela, e desse molde ele acabou produzindo máscaras do rosto dela. Pouco tempo depois, a imagem do rosto dessa menina começou a circular fora das oficinas de moldagem e ela acabou atraindo a atenção de artistas, de escritores e poetas que ficaram admirados pela beleza dela, e ela ficou conhecida entre eles como a Mona Lisa afogada. A obsessão desses artistas por essa menina era tão grande que teve uma época que nenhuma sala moderna estava completa se não tivesse uma máscara dela na parede. Uma das primeiras obras que fizeram sobre ela foi uma novela chamada The Worshipper of the Image, que significa o adorador de imagem, do Richard Le Gallienne, que retrata a máscara como uma força malévola que enfeitiça e ataca por destruir um jovem poeta. Em 1955, Asmund Lerner era um famoso fabricante de brinquedos na Noruega. Ele tinha um filho chamado Tori e um dia esse menino se afogou, só que o pai dele a tempo conseguiu salvá-lo, desobstruindo as vias aéreas dele. Um tempo depois, ele foi abordado e solicitado que fosse feito um boneco que ajudasse na formação da equipe de RCP, que é aquela técnica de ressuscitação que a gente conhece. Como ele fazia bonecos de plástico e ele passou por aquela experiência de quase morte do filho dele por afogamento, ele achou a ideia muito interessante em ajudar essa equipe técnica. O Asmund criou um boneco que simulasse uma pessoa inconsciente e precisasse da manobra de RCP, e esse boneco ele tinha expressões bem naturais. Ele também achou que o sexo ideal para o boneco seria o sexo feminino, para não mostrar uma certa agressividade para os aprendizes dessa manobra. Foi aí que ele lembrou de uma máscara que estava pendurada na casa dos avós há muito tempo atrás, da tal desconhecida Lucena. E aí ele achou que era ideal aquele rosto pro molde do boneco que ele queria fazer. A única mudança que foi feita no manequim foi a boca, onde o aprendiz do RCP, ele precisa que a boca esteja aberta para poder praticar a manobra. Então ele tinha que fazer esse boneco com a boca aberta. Então a partir daí, esse boneco de ressuscitação foi nomeado de Ressusci-N, ressuscitando N. Muitos especialistas não acreditam que essa menina, que foi base para esse molde, para esse rosto, estava morta. Um desses especialistas é o chefe da Brigada Fluvial, Pascal Jacquin. A Brigada Fluvial é a galera responsável por recuperar os corpos no rio Sena, porque infelizmente muitas pessoas ainda cometem suicídio nesse rio. O Jacquin disse: "É surpreendente ver um rosto tão pacífico. Todos que encontramos na água, os afogados e os que cometeram suicídio, nunca parecem em paz. Eles estão inchados, não têm uma boa aparência." Ao longo dos séculos, os artistas e escritores podem ter usado as histórias de Ofélia, personagem do Hamlet, e Lady of Shalott, do poeta britânico Alfred Tennyson, para retratar a morte por afogamento como algo romântico e tranquilo. Mas o chefe Pascal, por experiência, sabe que a verdade é muito diferente. O Pascal diz que mesmo quando a pessoa vai cometer suicídio, nos últimos momentos ela começa a lutar pela vida. Então, automaticamente, essa pessoa teria de ter um rosto mais expressivo de dor, de sofrimento, de angústia. E segundo ele, essa menina que foi base pro boneco Ressusci-N parece estar apenas dormindo e esperando pelo príncipe encantado aparecer. Então, há de se pensar que se criou toda uma história envolto
a imagem daquela menina, mas hoje em dia, como temos especialistas formados e que estudam para pegar pequenas expressões e outras formas de se identificar o que aconteceu com uma pessoa, com certeza pode ter mais razão do que uma simples história, um simples mito da imagem de uma pessoa. Então é para se parar para pensar se realmente tudo isso aconteceu, se essa história realmente foi tão romantizada como dizem, ou se foi tudo um fake. Outros especialistas concordam que o rosto do molde ele parecia estar muito saudável para ter sido retirado de um cadáver. Na oficina em Arque, o proprietário atual, Mitchell Lorenzo, ele está encantado pela fascinação das pessoas pela menina desconhecida do Senna. Ele disse: "Não me parece um rosto de uma pessoa morta. É muito difícil manter um sorriso enquanto um molde está sendo feito. Então eu acho que ela era uma profissional, uma modelo muito boa." E aí temos mais uma teoria, uma opinião de uma pessoa que é acostumada a fazer esse tipo de trabalho e que sabe que não é fácil você fazer um trabalho de um cadáver. Então é mais uma prova, porque nós usamos base de pessoas especialistas como provas de crimes e em julgamentos, né, em tribunais. Então ele, como um profissional, ele sabe qual é a dificuldade de você fazer um molde num cadáver ou um molde numa pessoa viva. Então, né, fica aí o questionamento. Existem histórias que foram criadas tendo essa menina como inspiração. Só que eu não acho que elas são cabíveis de se colocar aqui no vídeo, porque é uma muito diferente da outra e o vídeo vai ficar muito longo. Então se você tiver interesse em saber, eu vou deixar o link aqui na descrição para matarem a curiosidade. Estamos no final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado da história da Ressusci N e de como este boneco que nós conhecemos para a ressuscitação teve um rosto e ficou conhecido no mundo inteiro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, seguir a mim e a minha equipe nas redes sociais, comentar, porque isso ajuda bastante a gente desenvolver melhor o canal, desenvolver melhor os vídeos. Se você gostou, se você não gostou, pode opinar da forma que você quiser. Estamos aqui num país livre, mas sem xingamentos, por favor. Um beijo e tchau!